Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Aid, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 154 e hoje começamos o nosso segundo interlúdio messiânico. Vamos ler os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Marcos e rezar o Salmo 11. Eu queria falar uma coisa sobre o Evangelho de Marcos antes de começarmos, mas primeiro eu vou dizer algo que eu nunca disse para vocês, que é que a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho. Se você tivesse feito isso lá no começo, já teriam aparecido para você umas 154 notificações de vídeo até aqui. Olha que incrível, mas nunca é tarde para começar. Como eu disse, hoje vamos começar o nosso segundo interlúdio messiânico, com o Evangelho de Marcos. Agora, Marcos é o evangelho mais curto, então vai ser bem legal, eu estou animado, porque vai ser diferente do Evangelho de João. João é um dos mais longos, né? Então vai ter esse contraste. E não só isso, mas os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, o que significa que eles são bem semelhantes. Então São João, do Evangelho de João, é diferente dos outros evangelistas, mas os outros três, Marcos, Lucas e Mateus, são bem parecidos. Inclusive, alguns teólogos apontam que o Evangelho de Marcos teria sido a base, a fundação para a escrita dos Evangelhos de Lucas e de Mateus, que Lucas e Mateus devem ter, ou muito provavelmente, usaram o Evangelho de Marcos como um modelo para contarem sua visão sobre a vida de Jesus. Então, meio que temos o Evangelho original aqui, aquele que foi usado de base para os outros. Outra coisa para se ter em mente, especialmente quando comparamos o Evangelho de Marcos com o de João, é que lembra lá no Evangelho de João? Cada parte tinha bastante detalhe, os ensinamentos de Jesus eram sempre longos, teve até a oração sacerdotal de Jesus na última ceia, que levou até mais de um capítulo, né? Então o Evangelho de Marcos é o oposto, ele é cheio de ação, é um filme de ação com poucos diálogos. Ah, não, vai ter uns diálogos, mas é um filme de ação. E uma das coisas que você vai perceber é que a palavra favorita de Marcos é a palavra imediatamente. Ele usa essa palavra direto. Ele fala, quando chegou a hora, ele imediatamente se levantou. Jesus foi até lá imediatamente. Imediatamente ele estendeu o braço. O uso da palavra imediatamente é uma marca do Evangelho de Marcos, porque ele a usa para te dar uma imersão maior na história, para te trazer para dentro dela, para te trazer mais perto do que Jesus está fazendo e de quem ele é, da missão do Messias e de Cristo nessa terra. Então, tenha isso em mente conforme lemos os capítulos 1 a 16, o Evangelho inteiro de São Marcos, né? Mantenha os olhos abertos, ou melhor, os ouvidos abertos para essa rapidez. Aliás, só mais uma coisa antes de começarmos a leitura. Marcos também alterna muito entre frases no presente e no pretérito. Às vezes ele faz isso até na mesma frase. Para você entender, eu vou dar alguns exemplos. No primeiro capítulo, versículo 40. Aproxima-se um leproso e, ajoelhando-se, suplica-lhe: se queres, podes curar-me. Ele se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse. Outro exemplo, capítulo 2, versículo 13. Saiu novamente à margem do lago, todo o povo acorria a ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi de Alfeu sentado junto à mesa de impostos e lhe diz: segue-me. Levantou-se e o seguiu. Então, vê como ele vai indo e voltando no presente e no pretérito? As traduções mais modernas corrigem isso, então pode ser que você nem perceba, mas procura depois uma tradução antiga, dá pra ver bem como ele alterna bastante entre os tempos verbais. E eu acho que uma das razões pelas quais ele faz isso é para passar a ideia de que aquilo está acontecendo agora. Sim, aconteceu no passado. Então ele continua a usar o pretérito, porém o que ele está dizendo é... Ele fala, e então Jesus diz tal coisa e tal coisa. E ao fazer isso ele nos lembra que mesmo que Jesus, sim, tenha vivido no passado e agido assim no passado, ele vive agora e para sempre. E ele também age no presente. E de novo, as traduções mais modernas, elas tentam consertar isso e deixar de forma que o tempo verbal fique mais consistente. Então pode ser que você nem perceba, mas é isso. Ai, uau, que introdução longa, né? Mas vamos lá. Hoje começamos o nosso segundo interlúdio messiânico. Vamos ler os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Marcos e rezar o Salmo 11.
O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. João Batista. Começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tal como está escrito na profecia de Isaías: Vê, eu envio à frente meu mensageiro para que te prepare o caminho. Uma voz grita no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, aplainai suas veredas. Apareceu João no deserto, batizando e pregando um batismo de penitência para o perdão dos pecados. Toda a população da Judéia e de Jerusalém acorria para que os batizasse no rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia um traje de pele de camelo, cingia-se com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava assim: Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de agachar-me para soltar-lhe a correia das sandálias. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Batismo de Jesus. Por esse tempo foi Jesus de Nazaré da Galileia e se fez batizar por João no Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu aberto e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho querido, o meu predileto. A prova. Imediatamente o Espírito o levou ao deserto, onde passou 40 dias, posto à prova por Satanás. Vivia com as feras e os anjos o serviam. Preparação na Galileia. Quando prenderam João, Jesus se dirigiu à Galileia para proclamar a boa notícia de Deus. Dizia: Cumpriu-se o prazo e está próximo o reinado de Deus. Arrependei-vos e crede na boa notícia. Chama os primeiros discípulos. Caminhando junto ao lago da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde comigo, e vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago de Zebedeu e seu irmão João, que consertavam as redes na barca. Chamou-os. Eles, deixando seu pai Zebedeu na barca com os diaristas, foram com ele. O endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e no dia seguinte entrou na sinagoga para ensinar. O povo se assombrava com seu ensinamento, pois os ensinava com autoridade, não como os letrados. Nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo, que gritou: O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. O espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Todos se encheram de estupor e se perguntavam: O que significa isso? É um ensinamento novo, com autoridade. Dá ordens, inclusive aos espíritos imundos, ele obedecem. Sua fama espalhou-se rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Curas. Depois saiu da sinagoga e, com Tiago e João, dirigiu-se à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e pediram por ela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou. A febre passou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, levavam-lhe toda espécie de enfermos e endemoniados. Toda a população se aglomerava junto à porta. Ele curou muitos enfermos de várias doenças, expulsou muitos demônios e não lhes permitia falar, pois o conheciam. Bem de madrugada, levantou-se, saiu e se dirigiu a um lugar despovoado, e aí esteve orando. Simão e seus companheiros saíram atrás dele, e quando o alcançaram, lhe disseram: Todos te procuram. Respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para pregar também aí, pois vim para isso. E foi pregando e expulsando demônios em suas sinagogas por toda a Galileia. Cura um leproso. Aproxima-se um leproso e, ajoelhando-se, suplica-lhe: Se queres, podes curar-me. Ele se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: Quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou curado. Depois o admoestou e o despediu, recomendando-lhe: Não o digas a ninguém.
vai apresentar-te ao sacerdote, e para que lhe conste, leva a oferenda estabelecida por Moisés pela tua cura. Porém, ele saiu e se pôs a anunciá-lo e a divulgar o fato, de modo que Jesus não podia apresentar-se em público em nenhuma cidade, mas ficava fora, no despovoado. E todos os lugares acorriam a ele. Capítulo 2. Cura um paralítico. Depois de alguns dias, voltou a Cafarnaum e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não havia espaço junto à porta. Ele lhes expunha a mensagem. Chegaram alguns levando um paralítico, carregado por 4, e como não conseguissem aproximá-lo por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus, abriram um buraco e desceram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam aí alguns letrados que refletiam em seu íntimo: como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, adivinhando o que pensavam, disse-lhes: Por que pensais isso? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: Falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombraram e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Chama Levi. Saiu novamente à margem do lago. Todo o povo acorria a ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi de Alfeu, sentado junto à mesa de impostos. Ele diz: Segue-me. Levantou-se e o seguiu. Era convidado na casa dele, e muitos coletores e pecadores estavam à mesa com Jesus e seus discípulos, pois muitos eram seus seguidores. Os letrados do partido farisaico, vendo-o comer com pecadores e coletores, disseram aos discípulos: Por que come com coletores e pecadores? Jesus os ouviu e respondeu: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes sim. Não vim chamar justos, mas pecadores. O jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam de jejum. Vão e lhe dizem: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo com eles, não podem jejuar. Chegará um dia em que lhes arrebatarão o noivo, e nesse dia jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado repuxa a roupa e faz um rasgo pior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho arrebenta os odres, e se perdem odres e vinho. Para vinho novo, odres novos. Arrancando espigas no sábado. Um sábado atravessava plantações e os discípulos, pelo caminho, puseram-se a arrancar espigas. Os fariseus lhe disseram: Vê o que fazem no sábado. É proibido. Responde-lhes: Não lestes o que fez Davi quando passava necessidade e estavam famintos ele e seus companheiros? Entrou na casa de Deus, sendo o sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães apresentados, que somente os sacerdotes podem comer, e repartiu com seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. De sorte que este homem é senhor também do sábado. Salmo 11. No Senhor eu me abrigo. Por que me aconselhais a escapar para o monte como um pássaro? Pois os perversos já esticam o arco e ajustam a flecha na corda, para disparar na sombra contra os homens retos. Quando os alicerces se abalam, o que poderá fazer o justo? O Senhor está em seu templo santo. O Senhor tem no céu o seu trono. Seus olhos estão observando. Suas pupilas examinam os homens. O Senhor examina honrados e perversos. Ele odeia quem ama a violência.
fará chover brasas e enxofre sobre os perversos. Um vento de furacão será a sua porção. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão o seu rosto. Pai Santíssimo, vos louvamos e glorificamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por revelar o vosso Filho a nós. Obrigado por entregar o vosso Filho a nós, pois amaste tanto o mundo que entregaste o vosso único Filho, para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E por isso vos louvamos e agradecemos. Obrigado por esses próximos 7 dias. Obrigado pela oportunidade de ouvir as palavras do evangelista São Marcos hoje. E muito obrigado pela boa nova, pela oportunidade de ouvir a boa notícia. Então, assim, por favor, aceita nosso louvor e ajudai-nos em nossa conversão. Chamai-nos para sermos vossos discípulos, para vos seguirmos com todo o nosso coração, mente, alma e forças, para vos amar com tudo o que temos e com tudo o que somos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, deu para notar que Marcos não perde tempo, né? Ele vai direto ao ponto. Desde o começo, né? É tipo, bum, apareceu João no deserto batizando e pregando. E nós falamos, né? Da palavra imediatamente aparecer. Eu não quero ficar falando disso toda hora, mas é algo que realmente acontece. Agora, pausa. Tem uma questão importante. Quem é Marcos? Então, tem algumas teorias sobre quem ele é, mas o consenso geral é que o Evangelho de Marcos seria, na realidade, o Evangelho de São Pedro, do apóstolo Pedro, né? E por quê? Bom, porque Marcos viajou com Pedro. Ele foi um dos seus companheiros de viagem, então conforme Pedro viajava para espalhar o Evangelho em Roma e no Oriente Médio, Marcos estava lá ouvindo tudo o que Pedro contava. Então, normalmente acredita-se que o Evangelho de Marcos tenha sido a visão de Pedro do Evangelho. Marcos teria escrito que ele ouviu diversas vezes Pedro contando. E Marcos, o nome judeu dele era João, e teve uma época em que ele também foi companheiro de viagem de São Paulo. E alguma coisa aconteceu nessa viagem que Marcos quis voltar para casa, e isso resultou em um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Assim, estavam os 3, Barnabé, Marcos e Paulo, na jornada missionária, né? E em certo ponto aconteceu alguma coisa e Marcos resolveu voltar para casa, tipo, beleza, você quer ir, vai, né? E Paulo ficou meio decepcionado com ele por isso, porque depois eles foram ir em outra viagem e Marcos quis ir com eles e Barnabé concordou. Marcos e Barnabé provavelmente eram parentes, né? E aí Paulo e Barnabé meio que se desentenderam. Acredito que Paulo aparentemente ficou irritado porque Marcos tinha deixado eles na mão na outra viagem. E a boa notícia nisso, na verdade são ótimas notícias, que vendo isso, vemos que quando você está indo realizar uma tarefa, as pessoas que estão com você não são perfeitas. Isso é algo muito importante para se lembrar que daqui a alguns dias, quando chegarmos na leitura de Atos dos Apóstolos, daqui a alguns dias, daqui a uns meses, na verdade, né? Quando chegarmos nos Atos dos Apóstolos, vamos ouvir sobre essa história e vamos nos deparar com o fato de que, só para você já ter isso em mente desde já, o fato de que quando seguimos Jesus, podemos ter pessoas ao nosso redor que estão bem intencionadas, mas que são difíceis de lidar. Talvez você tenha feito algum trabalho voluntário, seja na igreja ou não, e encontrou pessoas assim. Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas. Eu sei disso porque eu sou uma delas. Eu sou uma pessoa difícil de se lidar. E muitas vezes, quando temos pessoas assim por perto, conflitos acontecem. Assim como aconteceu nessa história que vimos. Porém, a boa notícia é que, apesar do conflito, Paulo, Barnabé e Marcos se reconciliaram. Eles brigaram, né? Se desentenderam, mas depois se reconciliaram. Isso é muito legal. Que benção. Também acredita-se que Marcos seja filho da mulher que era dona do cenáculo, né? O local onde foi realizada a Santa Ceia e onde os discípulos se reuniram depois da crucifixão e ressurreição de Cristo. Até Pentecostes teria acontecido lá. Então essa é uma conexão legal que Marcos pode ter tido com a igreja primitiva. E outra coisa para se ter em mente é o contexto no qual o evangelho foi escrito. Ele o escreveu durante a perseguição de Nero. Então um dos temas, um dos focos que ele dá é sobre o que significa ser um discípulo. Então, a gente viu já logo nesses primeiros 2 capítulos os primeiros discípulos sendo chamados. Eles foram chamados a serem pescadores de homens. Eles também serão chamados, e vamos chegar nessa parte ainda, mas eles serão chamados a carregar sua própria cruz e confiar em Jesus, aquele que morreu crucificado por eles, e a não desanimar em meio às dificuldades, a não perder a fé em meio a um grande sofrimento, perseguição e opressão. Então Marcos escreve esse evangelho de São Pedro, de certa forma, ele o escreve pensando nos cristãos que estão sendo perseguidos pelo imperador Nero. Tá bom,
agora algumas coisinhas sobre a leitura de hoje. No capítulo 1 vimos o batismo de Jesus. E uma pergunta que eu sempre vejo as pessoas fazendo quando lemos essa passagem do batismo é: por que Jesus foi batizado? Tipo, não teria razão para ele ser batizado, já que João Batista, estava oferecendo um batismo de arrependimento. E Jesus não tinha nada para se arrepender, então para que tudo isso? Bom, uma das coisas que reconhecemos é que o que Jesus faz, somos chamados a imitá-lo. E que as águas não santificaram ele, mas sim ele santificou a água. E esse é um ponto muito importante, um dos ensinamentos mais importantes da igreja primitiva. É que Jesus não foi batizado porque ele precisava ser, mas que quando ele foi batizado, ele que abençoou a água. Agora, vimos no livro de Levítico que quando algo impuro tocava algo puro, o impuro tornava o puro impuro. Fez sentido? Tipo, se algo impuro tocar algo puro, o puro deixa de ser puro. É meio confuso, mas Jesus vai reverter isso. Quando Jesus se encontrou com o leproso na leitura de hoje, o que aconteceu? Porque, se você tocasse um leproso, você se tornaria impuro. Mas o oposto acontece quando Jesus o toca. Ao invés do leproso impuro, ao tocar Jesus, tornar Jesus impuro, acontece o contrário. Jesus, o puro, o santo, toca o leproso e estende sua própria pureza a ele. Ele estende sua justiça, estende sua integridade a ele, curando o leproso. E é isso que acontece no batismo também. Jesus não está sendo purificado pela água. Ele está santificando a água ao tocá-la. A presença dele está santificando a água. Isso é tão forte, é incrível demais. Outra coisa sobre o batismo. Diz lá que ao sair da água, algumas traduções usam a palavra imediatamente aqui também. Então, ele imediatamente viu o céu aberto e o Espírito desceu a ele como uma pomba. Agora, quando diz que o céu estava aberto, esse aberto, em grego, é a palavra para rasgado. Então está dizendo que o céu se rasgou. E isso é muito importante porque no fim do Evangelho, lá no capítulo 15, quando Jesus é crucificado e entrega seu Espírito, aqui o Espírito vem até ele, na crucificação ele o entrega. Então quando ele entrega seu Espírito, diz que o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. E é o mesmo verbo, a palavra em grego é a mesma. É a mesma no batismo, que os céus se rasgam, e na crucificação, que o véu do templo se rasga. Eu acho sensacional. Marca o começo e o fim do ministério de Cristo na terra. Não só isso, como também uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho querido, o meu predileto. E é uma das partes da Bíblia que pessoalmente, gosto muito de rezar, onde você ouve as palavras do Pai ao seu Filho amado, dizendo: Tu és meu filho amado, meu predileto. E tem algo muito forte nisso, ver que o Pai fala sobre Jesus, o Filho. Mas se você foi batizado, você se tornou um filho ou uma filha de Deus. Então o Pai também diz isso sobre você. E o que ele diz a Jesus? Basicamente ele está dizendo: eu me orgulho de você, você é meu filho amado. Ele reivindica ele e então diz: o meu predileto. Eu tenho orgulho de você, você é meu filho. E é isso que o Pai diz em cada batismo. É isso que ele diz a cada vez que você vai até ele em oração. Nesse exato momento, enquanto você está ouvindo essas palavras, o Pai está dizendo a você o que ele disse a Jesus, porque você foi adotado por ele. Ele diz: você é meu filho, e eu tenho orgulho de você. E isso é algo que vale muito a pena refletir e rezar sobre. E permitir que o Pai diga essas palavras a você. Porque às vezes, é sempre importante se lembrar que Deus te ama, porém é importante também lembrar que ele tem orgulho de você. Nossa, essas palavras são tão incríveis, tão fortes. Falando em força, o que acontece depois é que o Espírito imediatamente levou Jesus ao deserto. E por quê? O que ele foi fazer lá? Bom, diz lá que ele ficou no deserto por 40 dias, foi posto à prova por Satã e vivia com as feras. Uma das coisas que reconhecemos é que em seu batismo Jesus foi ungido, O Espírito Santo vem a ele como uma pomba. E não sei se falamos disso quando lemos o Evangelho de João, então eu vou falar de novo. Que Jesus, imediatamente após ser batizado, depois de ser ungido, porque o Messias é o ungido, é isso que Messias significa. Cristo significa ungido, mesma coisa. Eles estão aguardando o novo ungido, o novo Davi. Agora, vimos a vida de Davi e de Salomão também, depois, nesses últimos dias. E por quê? Porque Davi é a prefiguração para o verdadeiro ungido, o novo e eterno ungido, Jesus Cristo, o grande Messias. Mas qual é a função, qual é o papel daquele que foi ungido? Lembra do papel de Davi? Era porque ele foi ungido, E isso não quer dizer, a partir de agora as pessoas vão te servir no seu trono dentro do seu palácio. Mas significa que você foi ungido para lutar pelo seu povo. E é exatamente isso que Jesus faz aqui.
Ele foi ungido pelo Espírito Santo que desce sobre ele. Ele é reivindicado pelo Pai, que disse que se orgulha dele. E aí, imediatamente, o Espírito o leva ao deserto, onde ele luta com Satã. Ele luta com Satã. E daí, continua lendo. Ele reúne os apóstolos, os primeiros discípulos, e ele continua a lutar. Ele faz vários exorcismos. E tem uma coisa que chamamos de visão bíblica, né? Falamos até na intro de cada episódio do podcast. Aqui é onde vivemos a vida através das Escrituras. E ter uma visão bíblica do mundo significa enxergá-lo da maneira como as Escrituras nos revelam que ele é. E uma das coisas que ela revela é que esse mundo está sob o domínio de Satã. Está sob o domínio do maligno. E Jesus não veio apenas para ensinar e curar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Ele veio para enfrentar o maligno. Mais tarde, no capítulo 3, Jesus vai dizer: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar seus bens se primeiro não o amarra. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está amarrando o homem forte para nos salvar. Ele é o ungido, ele é o rei, ele é o Messias. E o que ele faz? Ele imediatamente ataca aquele que quer nos machucar. Então sim, ele cura doenças físicas e mentais, e vemos falar bastante disso nas Escrituras, mas ele também enfrenta a opressão demoníaca. E isso é crucial para a gente entender, porque viver a vida através das Escrituras, ter uma visão bíblica do mundo, significa também reconhecer que esse mundo está sob o domínio do demônio. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar. E podemos escolher pertencer ao reino das trevas, né, que continua sob o domínio dele, ou podemos ser transferidos para o reino da luz e pertencer a Jesus. Tá, última coisa, é que é tão incrível. No capítulo 2, diz: Jesus cura um paralítico. Então temos esses 4 amigos que carregavam seu amigo paralítico no leito. Ele vai até Cafarnaum, eles tentam entrar na casa, eles não conseguem porque está cheio de gente em volta. Daí eles vão até o telhado e dão uma de irmãos à obra e remodelam o telhado com uma clarabóia. E descem um homem até Jesus, que diz: filho, teus pecados estão perdoados. E eu queria destacar 2 coisas aqui. Primeiro, diz lá: vendo Jesus a fé que eles tinham. Ele vê a fé dos 4 amigos. E a fé deles foi suficiente para Jesus curar aquele que precisava ser curado. Foi a fé deles que testemunhou em favor do homem que estava paralítico. E uma das razões pelas quais na Igreja Católica e no cristianismo em geral temos o batismo de bebês, né? Pessoas que não são capazes de expressar a fé por si mesmas, é porque acreditamos que, assim como aqui no capítulo 2, que foi a fé dos amigos do homem que testemunharam por ele, no batismo temos a fé dos pais ou dos padrinhos que testemunham pela criança a ser batizada. Então essa é uma das razões do porquê acreditamos que é possível, na verdade é vital, é essencial ser batizado o mais cedo possível. Porque mesmo que o bebê ainda não tenha a fé dos pais e dos padrinhos falam em nome dele. Assim como a fé dos amigos falaram em nome do homem paralítico aqui em Marcos capítulo 2. Última coisa, quando Jesus diz: filho, teus pecados são perdoados, alguns dos letrados falam: peraí, isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. E essa é uma das primeiras vezes em que vemos nos evangelhos Jesus reivindicando sua divindade. Ele reivindicando ser Deus, porque ele está dizendo: eu posso fazer o que somente Deus pode fazer. Daí ele diz, depois de perdoar os pecados do homem, né? Ele diz: e eu vou te provar. Levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Mostrando que ele o curou completamente, mostrando que sim, Jesus é quem ele diz ser. Ele diz ser Deus e daí vai e prova que ele realmente é. E isso é, uau, incrível, sensacional. Então esses foram os primeiros 2 capítulos do Evangelho de Marcos. Estamos no comecinho ainda, hein? Ainda vamos ter mais 6 dias lendo o Evangelho e eu agradeço muito, me sinto muito honrado e privilegiado por poder fazer essa jornada pelo Evangelho de Marcos junto com vocês. Rezem uns pelos outros, eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.